responsabilidade pelo mau resultado, mais um mau resultado dentro de casa no Campeonato Mineiro. Mas a sequência de erros está nos prejudicando e eu quero entender o que está acontecendo. O pênalti no Bernard, no Clássico, que a gente ganhou, o gol mal anulado do Coelho contra o América, que a gente empatou o jogo, e o pênalti hoje no Coelho, né, no primeiro tempo, que para nós, se não foi claro o pênalti, no mínimo tem a dúvida do pênalti. E o VAR tem que chamar para poder verificar, como verificou o pênalti do Vitor Hugo, que foi pênalti. Então, é um pronunciamento para deixar claro que não estamos transferindo, mas também estamos atentos que são erros que estão nos prejudicando. São 3 erros graves nessa primeira fase do Campeonato Mineiro. Então, isso eu não posso deixar passar. E a gente ainda teve na CBF, por conta daquele impedimento ou não milimétrico contra o Palmeiras aqui. Então, a gente está atento, preocupado e nós não vamos deixar passar. E, de novo, sem transferir. Claro, eu nunca vi um tabu desse. É estranho. Mas a gente vai entender primeiro regionalmente critérios e o que está acontecendo. E a gente não quer ser favorecido, a gente só não quer ser prejudicado. Obrigado. Olá. Hoje o nosso papo, olha, não é sobre os 90 minutos de um jogo, o gol perdido ou, sei lá, defesa espetacular. O nosso foco é o que acontece depois. Depois que o apito final soa, sabe? Quando os microfones se abrem e as palavras, elas ganham mais peso que a bola. Vamos mergulhar na repercussão de uma partida e ver como a opinião de um único comentarista pode, de repente, virar o centro de uma crise. A nossa fonte é uma matéria de um portal de notícias. Ela é curta, mas parece a ponta de um iceberg, sabe? Ela cobre o pós-jogo do empate entre Atlético Mineiro e Atlético. Nossa missão aqui é entender como uma crítica, dita ali no calor do momento, vira uma bola de neve. E essa bola de neve desce a montanha rolando e pressionando todo mundo, jogador, técnico e até a diretoria. E o mais interessante é que esse caso específico ele é um retrato perfeito de uma dinâmica muito maior. A mídia esportiva não é um espectador passivo, sabe? Ele joga junto. Ela não só informa, mas ajuda a construir o clima, a narrativa em torno de um clube. E essa narrativa, essa historinha que se conta, muitas vezes tem mais força para influenciar decisões do que o que acontece no campo de treinamento mesmo. Boa. Então vamos começar pelo começo, pelo que, como dizem, botou fogo no parquinho. O estopim foi um jogo na Arena MRV, a casa do Atlético. O time, o Galo, só empatou em 1-1 com o Atlético. E a matéria que a gente tem aqui não usa meias palavras para descrever a reação da torcida. Diz que o resultado deixou a massa pé da vida mais uma vez. Esse mais uma vez aqui é a chave de tudo, né? Exatamente. Não foi um raio em céu azul. Esse empate não foi só um tropeço. Foi a confirmação dos piores medos da arquibancada naquele momento. O texto menciona que o time caiu no segundo tempo e voltou a preocupar a massa alvinegra. Ou seja, já existia uma desconfiança no ar, uma paciência que estava por um fio. A torcida olhou para aquele segundo tempo e viu, o fantasma de outros jogos ruins. O empate em casa contra um time de menor investimento foi a gota d'água. Que fez o copo transbordar. Exato. Criou-se o ambiente perfeito, então. Um barril de pólvora emocional só esperando por uma faísca. E a faísca veio na forma de um comentário de TV. É aí que entra a figura central da nossa fonte, o comentarista Ale Oliveira. A matéria diz que ele teceu muitas críticas a Sampaoli, o técnico na época. Isso. E que não concordava com várias escolhas do argentino. Bom, nada muito fora do normal até aí, certo? Criticar técnico é parte do trabalho. Sim, é o esperado. O papel desses comentaristas de grande alcance não é só descrever a jogada. Eles são pagos para ter opinião, e opinião forte. O torcedor não liga a TV para ouvir um talvez ou um quem sabe. Ele quer ouvir certezas, quer alguém que valide o que ele está sentindo ali na arquibancada ou no sofá de casa. O Ale Oliveira, como outros, construiu a carreira dele em cima dessa personalidade forte, de não ter medo de se posicionar. Mas a crítica não se limitou ao Sampaoli, ao time como um todo. E aí que a coisa fica pessoal. Porque o comentarista aponta o dedo com nome e sobrenome para um jogador específico. Ele foca a artilharia toda no meia Igor Gomes. E ele não pega leve.
A forma como a crítica é construída é quase uma sentença. Primeiro, ele desqualifica o jogador no presente. A matéria cita as palavras dele, diz que o meia não tem a menor condição de ser titular desse time. Repara no peso disso. Ele não diz que o jogador está em má fase, que errou no jogo. Ele afirma que o jogador não tem a menor condição. É uma avaliação sobre a capacidade fundamental do atleta. Isso já seria pesado. Mas o que me chamou a atenção, o que realmente, eleva a temperatura da discussão é o que vem depois. Ele não para na análise, ele propõe uma ação. A matéria traz a frase exata, que é um soco na mesa. O Atlético MG deveria negociar Igor Gomes. Isso muda tudo? Completamente. Exato, porque aí eu me pergunto, isso é normal? Um comentarista num canal de grande audiência pedir abertamente a cabeça de um jogador, a venda dele? Isso não passa um pouco do ponto do que se espera de uma análise esportiva? Essa é a pergunta de $1 milhão. Não existe uma regra escrita, uma linha clara no chão. Mas, na prática, é uma declaração de uma força descomunal. Por que essa opinião não vive no vácuo? Ela não termina quando o programa de TV acaba, entende? No dia seguinte, essa frase vira manchete do portal, vira o corte que viraliza nos grupos de WhatsApp da torcida, vira o tema principal da mesa redonda do almoço. De repente, a diretoria do Atlético não está mais respondendo ao desempenho real do Igor Gomes no campo. Ela está respondendo à narrativa. Exatamente, ela está respondendo à narrativa que foi criada sobre o desempenho dele. É uma mudança de jogo sutil, mas brutal. A pressão deixa de ser puramente esportiva e vira uma pressão pública, midiática. Perfeito. E ela coloca todo mundo numa sinuca de bico. O jogador, claro, que é o alvo principal e precisa ter uma força mental gigantesca para não deixar isso afetar o trabalho dele. Imagina você no seu emprego e um dos maiores especialistas da sua área vai na TV em rede nacional e diz que a sua empresa deveria te mandar embora. É devastador pro lado profissional e principalmente pro lado humano. E fuçando aqui na matéria, o que me chamou ainda mais a atenção foi o paradoxo. Porque o comentarista está, detonando o Igor Gomes, mas o texto faz questão de deixar claro que ele não é um jogador qualquer no elenco. Muito pelo contrário, ele é descrito como uma peça de confiança do treinador. Aí está o nó da questão. Não era um jogador encostado que mal entrava em campo. A matéria detalha que ele era, por muitas vezes, sendo titular do time no setor de volante ou um pouco mais à frente. Então, o que a gente tem aqui é um choque frontal. Duas avaliações completamente opostas acontecendo em praça pública. De um lado, Jorge Sampaoli, um técnico conhecido por ser intenso, obsessivo, que trabalha com o jogador todos os dias nos treinos, nas preleções, e ele decide que aquele jogador é importante o suficiente para ser titular. Do outro lado, um comentarista influente que, analisando de fora, decreta que esse mesmo jogador não serve e deveria ser vendido imediatamente. Como pode ter uma discrepância tão grande de avaliação? Isso nos leva a algumas possibilidades. O Sampaoli é conhecido por um estilo de jogo muito específico, de muita posse de bola, pressão alta, um time que busca sufocar o adversário, né? Talvez ele enxergasse no Igor Gomes alguma característica tática, algum movimento ou posicionamento específico, algo que era fundamental para essa engrenagem funcionar, algo que nós de fora ou mesmo o comentarista não conseguimos perceber. O trabalho do técnico é ver o todo, a sinergia da equipe. Enquanto o comentarista e a torcida por tabela focam mais no desempenho individual visível, no passe errado, na falta de um chute a gol. Exato. A análise externa é, por natureza, mais focada em recortes, em lances capitais. A análise interna do treinador leva em conta o cumprimento de funções táticas que nem sempre são, espetaculares. O que se cria, então, é esse cabo de guerra. De um lado, a convicção do técnico. Do outro, a pressão da opinião pública, capitaneada por uma voz da mídia. E o jogador fica no meio, sendo puxado para os dois lados. E essa pressão sobre o técnico deve ser gigantesca, porque se ele insiste com o jogador e o time perde de novo, a narrativa já está pronta. Avisamos que o problema era ele, o técnico é teimoso. É a armadilha perfeita.
A autoridade do treinador fica fragilizada. Qualquer decisão que ele tomar a partir dali será julgada sobre essa ótica. Se ele barra o jogador, vão dizer que ele cedeu à pressão externa. E se ele mantém? Se ele mantém o jogador, vão dizer que ele é arrogante e não ouve as críticas. Ele fica sem uma saída limpa, sabe? E o mais perigoso é que essa situação pode forçar uma mudança não por convicção técnica, mas como uma tentativa de estancar a sangria, de acalmar o ambiente. A opinião externa acaba ditando ou pelo menos influenciando fortemente uma decisão interna do clube. Então, juntando todas as peças, a gente tem uma corrente de fatos muito clara. Começa com um resultado ruim em campo, que inflama uma torcida já desconfiada. Essa frustração coletiva encontra uma voz, um porta-voz, num comentarista de grande alcance. Esse comentarista, em vez de fazer uma crítica geral, elimina num alvo específico, um atleta. E esse atleta, por uma ironia do destino, é justamente um homem de confiança do técnico, o que cria um conflito público entre a visão de dentro do clube e a pressão de fora. É isso. No fim do dia, essa notícia é muito menos sobre o Igor Gomes ou a Ale Oliveira, e muito mais sobre as dinâmicas de poder no futebol moderno. É sobre como uma opinião, quando amplificada por um microfone poderoso, se transforma numa força real, com poder de afetar a carreira de uma pessoa, o ambiente de um vestiário e até as decisões de uma empresa que movimenta milhões. O jogo fora de campo, o jogo da narrativa, às vezes se torna mais decisivo que a partida em si. É uma demonstração clara de como a percepção pública pode se tornar uma realidade com a qual o clube é forçado a lidar, queira ele ou não. Uma análise que mostra como as ondas de um comentário podem viajar muito, mas muito além do estúdio de TV. E se essa nossa conversa abrir um ângulo novo para você, a gente ficaria muito feliz se você curtisse o vídeo e compartilhasse com mais gente que gosta de pensar o futebol além do óbvio. Aliás, se inscreve aí no canal para não perder as próximas. E conta pra gente nos comentários de que cidade ou país você está acompanhando o nosso papo. A gente adora saber até onde essa conversa chega. E fica a reflexão final, baseada em tudo que a gente discutiu aqui. Em um ambiente de altíssima pressão, como o futebol profissional, qual é o peso real de uma opinião veiculada na mídia e até que ponto ela pode, de fato, moldar a realidade de um clube, independentemente do que acontece portas adentro do vestiário?